Olá, oi meninos, oi meninas, bom dia. Hoje a gente vai começar a falar de coluna. Então a gente vai começar a falar de coluna cervical. Em seguida a gente vai ter uma aula aqui que a gente vai comentar sobre a torácica e a lombar. Então a gente vai relembrar um pouquinho a coluna cervical. A coluna cervical, ela é composta por 7 vértebras, tá? Vocês sabem que a gente tem a coluna cervical, a região torácica, a região lombar, a região sacra e o cóccix. Então, quando a gente fala de cervical, a gente está falando das 7 vértebras, que vai de C1 a C7. Essa região aqui, a gente vai falar dessa região. Tá? Vamos relembrar um pouquinho da anatomia antes da gente entrar na avaliação. Então, quando a gente fala de musculatura, a gente sabe que a gente tem uma camada mais superficial, uma camada intermediária mais profunda e uma outra camada ainda mais profunda. Na camada superficial, a gente vai ter os músculos que vão conectar o crânio à cintura escapular, a escápula com a coluna e a coluna cervical e a primeira e a segunda costela. Então, toda esta região, cabeça, crânio, escápula, coluna cervical e as duas primeiras costelas estão ligadas à camada superficial, à musculatura mais superficial que envolve a coluna cervical. Então, aí a gente vai ter que músculos? Trapézio, o econ, que é o esternocleidomastoideo, levantador da escápula, romboides e escalenos. Aqui a gente pode ver na primeira figura, à esquerda de vocês, o esternocleidomastoideo. Só achar a setinha aqui, só aparecer. Aqui a gente vai ter o levantador da escápula, tá? A gente tem a parte superior do trapézio e a gente tem os escalenos nessa última figura aqui. Tá? Então, esses músculos fazem parte da camada mais superficial muscular da região cervical. E aí, como eu falei para vocês, a gente tem uma camada intermediária, que a gente chama de camada profunda, que vai ligar o crânio à coluna vertebral. Aí a gente tem o esplênio da cabeça, semi-espinhal da cabeça e o longuíssimo da cabeça. Vamos ver cada um. Opa, só um instantinho. Voltou, esplênio. Então, aqui, na primeira figura, a gente tem o longuíssimo, só que a parte que está na região cervical, a gente chama de longuíssimo da cabeça, ou então longuíssimo da região cervical. Nessa segunda parte, a gente tem o semi-espinhal, e esse daqui é o esplênio da cabeça, tá? E a última camada, que é a camada mais profunda, consistem de músculos que vão ligar as vértebras cervicais e torácicas. Então, a gente tem o esplênio cervical, semi-espinhal cervical e o longuíssimo cervical novamente. Deixa eu só achar aqui a setinha, tá? Então, aqui a gente tem o esplênio cervical. O esplênio cervical, o espinhal cervical e o longuíssimo cervical. Lembrando que eles vêm seguindo a trajetória da cabeça até a região cervical. Esses músculos já vão ligar a cervical com a torácica. A região cervical com a região torácica. Qual é a função da coluna cervical? Qual é a função da região cervical da coluna vertebral? A região cervical, ela vai dar estabilidade estrutural. Então, essa região aqui, ela dá estabilidade, principalmente para a cabeça. A gente consegue manter a nossa cabeça ereta,
estável, ao mesmo tempo em que ela vai me permitir uma ampla mobilidade. Então, ela me dá estabilidade, mas ela também me permite os movimentos. Eu consigo fazer movimento de flexão, extensão, inclinações e rotações. Então, ela me dá estabilidade, mas ela também me dá mobilidade. Protege a medula espinhal e os tecidos neurais axiais, né? A gente sabe que uma das funções primordiais das vértebras, é proteger a medula espinhal. Então, as vértebras cervicais também fazem a mesma função, é vértebra. Contribui com as exigências funcionais da marcha e das posturas estáticas de sustentação de peso. Então, quando eu estou sustentando peso, seja o próprio peso do meu corpo, a minha cabeça se mantém ereta. Durante a marcha, a minha cabeça se mantém ereta. Então, a região cervical, ela também vai contribuir com as exigências funcionais da marcha. Ela vai me manter a minha cabeça ereta, o meu olhar horizontalizado para que eu possa realizar a minha marcha com perfeição. Quando a gente fala da avaliação, de novo, falando para vocês, a gente sempre coleta a anamnese, a história da doença, a queixa principal, a história da doença pregressa. Quando a gente pensa em coluna, aqui mais especificamente a coluna cervical, a gente precisa se ater a algumas particularidades quando a gente pensa na história da doença. Então, particularidades importantes, por exemplo, a idade do paciente, ocupação, porque às vezes algumas ocupações, algumas posições adotadas no ambiente de trabalho vão influenciar com algumas cervicalgias, algumas dores da região cervical. Então, de repente, é uma pessoa que passa boa parte do dia, seu período de trabalho na frente do computador, digitando. Então, a nossa cabeça, ela vai adquirir uma postura. E essa postura pode ser uma postura errada. Certo? Qual a gravidade dos sintomas? Então, quão grave é o meu sintoma? É um sintoma incapacitante que meu paciente ele é muito grave, eu não consigo nem me movimentar, eu fico incapaz de trabalhar. Então é bastante grave. Ou não, é uma dor chata que me incomoda. Se teve lesão, qual foi o mecanismo de lesão? Qual é a atividade ou o lazer habitual do paciente? Pode ser que isso daí tenha alguma coisa que interfira na patologia que ele está sentindo, na queixa dele nesse momento. Pode ser que sim, pode ser que não. A gente precisa investigar. Os sintomas surgiram imediatamente ou não? Eu venho sentindo há um ano. Então, é uma dor crônica que eu sinto há um ano. Quais são os locais e limites da dor? A irradiação da dor? A dor é profunda, superficial, empontada, em queimação, contínua. Todas essas características da dor, elas vão influenciar até mesmo para a gente direcionar o nosso atendimento. Então, geralmente, uma dor empontada, ela me indica um paciente que tem uma dor mais aguda. Uma dor em queimação, de repente pode ter um nervo envolvido aí. A gente sabe que essa região, quando a gente pensa em região cervical, é uma região onde saem muitos nervos periféricos. Então, de repente, meu paciente pode ter uma hérnia comprimindo algum nervo e aí eu tenho uma dor em queimação. Ou é uma dor contínua, então aquela dor mais crônica que vem se alastrando já há muito tempo. É uma dor mais superficial, então pode ser que esteja envolvido mais uma musculatura mais superficial aí, uma camada mais superficial. Ou não, é uma musculatura mais profunda. A dor ela é mais profunda, então de repente a gente tem aí os eretores, o longuíssimo. Além disso, além da dor na cervical, na região da cervical, meu paciente ele tem dor de cabeça, sente dores na cabeça,
tem parestesia, então se meu paciente parestesia, tá? Só para esclarecer, parestesia é o famoso formigamento. Ó, já fala depois, tá? Então há parestesias, formigamentos. Então a parestesia são os famosos formigamentos. Então o que quer dizer isso? Quer dizer que meu paciente pode estar apresentando alguma compressão nervosa. Então quando eu tenho sintomas de formigamento, que são sintomas neurológicos, pode ser que meu paciente esteja apresentando alguma compressão nervosa. Além dos sintomas na região superior, eu tenho sintomas nos membros inferiores ou não? O paciente tem problema de equilíbrio, tontura, desmaio. Existem posturas ou ações que aumentem ou diminuam a dor? Muito importante. Então, a gente precisa sim saber quais são os movimentos que me causam menos dor. Então, de repente, sentado, ele sente mais dor do que deitado, ou o contrário. Então, tudo isso é importante, porque eu vou focar no meu atendimento. Se primeiramente eu preciso trabalhar com esse paciente mais na posição sentada, mais na posição deitada, qual é a posição de dormir do paciente? De repente pode ser até uma posição de dormir errada que esteja causando essa cervicalgia dele. Tudo isso a gente precisa investigar. Algumas coisinhas para a gente saber. Eu tenho mecanismo de lesões, né? Então eu tenho um paciente que quando eu realizo a tração da minha região cervical, deixa eu botar a setinha aqui para vocês. Eu tenho um paciente que quando eu realizo a tração, então eu alongo aqui, eu faço uma inclinação forçada no meu paciente, eu faço a tração desta região. Então, eu seria assim, eu inclino, vou inclinar para o lado direito. Ó. Eu inclino para o lado direito a minha cabeça e a minha dor é do lado esquerdo. Então, provavelmente, eu tenho um mecanismo de tração. Se for o contrário, eu inclino para o lado direito e o meu paciente vai sentir uma dor do lado direito. Então, é um mecanismo de compressão, certo? Na tração, meu paciente sente dor para o lado contrário da inclinação e na compressão, o meu paciente sente dor no mesmo lado da inclinação. Observação e inspeção. Então, o paciente ele deve ser examinado na postura relaxada habitual, né? Então, eu não preciso, seu João, eu vou avaliar o senhor, eu vou fazer uma inspeção no senhor. Só que eu vou lhe ajeitar, tá? Aí eu chego lá, eu seguro o ombro direito dele, olha, esse ombro vai ficar aqui, esse vai ficar aqui. Não, não pode. Eu preciso avaliar o meu paciente da maneira como ele se comporta habitualmente. A postura do paciente ela pode ser observada nas vistas anterior, posterior e lateral, né? A gente não pode perder nada, a gente precisa observar sempre o nosso paciente anterior, posterior e lateral. Postura da cabeça e pescoço, nível dos ombros, espasmos muscular ou qualquer assimetria, expressão facial, contornos ósseos, evidências de isquemia de membro superior. Tudo isso a gente precisa inspecionar. Essa minha cabeça, ela tá rodada? Ela tá inclinada? Ela tá anteriorizada? Eu vou mostrar para vocês, tá? O meu ombro, a professora é cervical, então é só cabeça. Não, né, gente? A gente precisa ver um paciente como um todo. Aqui eu tô até mostrando para vocês em partes, mas vocês vão ver que no final a gente sempre avalia ele como um todo. A gente já viu mão, a gente já viu ombro, a gente já viu cotovelo, a gente já viu quadril, a gente já viu joelho e já viu tornozelo. Agora a gente vai finalizar com a coluna. E o nosso paciente é tudo isso que a gente viu, tá? Nosso paciente é tudo isso. Meu paciente chegou com uma cervicalgia. E o que eu preciso avaliar na postura dele? Lógico que eu vou focar, o meu olhar ele vai ser bem mais direcionado para a região de dor, mas no final o meu paciente é o todo. Então eu preciso olhar ele como todo. Então é uma cervicalgia?
mas eu vou olhar até o pé dele, o joelho, o quadril, certo? Eu preciso fazer o exame de exploração das articulações periféricas, então temporomandibular, cintura escapular, cotovelos, punho e mão. Aqui é um paciente que a gente está observando. Essa vista, essa primeira imagem, a gente vê esse paciente na vista anterior, vista posterior e vista lateral. O que a gente consegue observar aqui na vista anterior? A gente consegue observar os desvios da cabeça, tá? Então, essa minha cabeça, ela tem uma inclinação mais à direita, mais à esquerda. Vamos pensar nesse paciente aqui. Eu observo aqui, assim, que o meu paciente, ele tem uma leve inclinação à direita. Ó, aqui a setinha, tá? À direita dele. Então, ele tem uma leve inclinação à direita. Deixa eu ver o ombro aqui. Ó, o ombro direito dele, muito pouco, gente, muito sutil, tá? Certo? O ombro direito dele parece mais elevado do que o esquerdo. Mas quando a gente vai observar aqui posterior, a gente observa que o ombro esquerdo, ele parece mais elevado do que o direito. Então, assim, essa figura não tem como a gente saber ao certo, tá? Pode ser só a fotografia aqui, a imagem, tá bom? Mas assim, vamos focar no que a gente consegue observar na vista anterior. Então, a gente consegue observar desvios da cabeça, alturas de ombro, né? Posição de mamilo, tá? A gente observa que esse mamilo aqui, ele tá um pouco mais elevado do que esse. E aqui, na vista posterior, de novo, desvio da cabeça. Se meu paciente tem uma musculatura muito espasmódica em alguma dessa região. Também observo a altura dos ombros. Na vista lateral, eu consigo observar os meus ombros, se eles são ombros anteriorizados ou posteriorizados. Aqui a gente consegue ver bem perfeitamente a questão da cabeça, anteriorização e posteriorização de cabeça, curvatura de cervical, se meu paciente ele tem uma hiperlordose ou uma retificação. Então, é basicamente isso que a gente consegue observar. Ó, uma cabeça aqui anteriorizada e uma cabeça posteriorizada. Aqui, provavelmente, a gente tem um aumento da curvatura da região cervical. Então, a gente tem uma hiperlordose. E aqui a gente tem uma coluna retificada, certo? Na palpação, a gente precisa focar, quando a gente fala da face posterior, na protuberância occipital externa, tá? Então, essa região aqui que a gente consegue sentir o ossinho, protuberância occipital. Processos espinhosos e processos articulares das vértebras. Então, como é que estão esses processos? Quando a gente pensa em região cervical, os processos espinhosos a gente consegue perceber, com exceção de C7, tá? Que a gente tem um processo espinhoso protuberante que a gente consegue palpar. Essa é a C7. Então, subindo a gente tem C6, C5, C4, C3, C2, C1. E aí a gente não consegue perceber muito os processos espinhosos, porque a gente tem uma lordose fisiológica. Se eu consigo perceber demasiadamente esses processos espinhosos, provavelmente eu tenho uma retificação das minhas vértebras. Ou ao contrário, se eu não consigo perceber nada, provavelmente eu tenho um aumento desta lordose, que é o que a gente chama de hiperlordose. A gente também precisa palpar o processo mastoideo, que fica na região posterior da orelha, tá? A gente consegue perceber aqui esse ossinho atrás da orelha. Na face lateral, os processos transversais ou os transversos das vértebras cervicais, toda essa região transversal. A articulação temporomandibular e a própria mandíbula, tá? Então, movimento de articulação temporomandibular e a própria mandíbula.
Face anterior às 3 primeiras costelas, porque a gente tem músculos, mostrei para vocês, né, que estão inseridos nas costelas. E a fossa supraclavicular, aqui a gente tem o ECOM, tá? Mobilização, a gente tem o movimento ativo e a gente tem o movimento passivo, além do resistido, que a gente avalia a força muscular. Então, na mobilização, a gente tem o movimento ativo, né? O que a gente vai observar no movimento ativo? Tudo. Quando ocorre, quando começa a dor, começa em que grau de flexão da cabeça, em que grau de extensão, em que grau de inclinação. Se o movimento aumenta a intensidade, a qualidade da dor, a quantidade de restrição que eu tenho, se há um bloqueio ou se ele é restrito por dor. O ritmo e a qualidade desse movimento das articulações associadas e qualquer limitação em sua natureza. Tá? Então, tudo relacionado a movimento ativo da cervical e da cabeça, a gente vai observar. Tá bom? Lembrando que os movimentos são flexão, extensão, inclinações, rotações. Aqui, tá? Então, flexão, deixa eu só achar a setinha aqui. Flexão, extensão, inclinação e rotações. Movimento passivo. Tudo que a gente já falou do ativo, a diferença é que sou eu que vou fazer e agora eu preciso observar a sensação final de movimento. Então, eu preciso saber se essa sensação final de movimento ela é fisiológica ou ela é patológica. Meninos, eu vou passar um exercício para vocês me enviarem, tá? No final da aula eu vou conversar um pouquinho, mas eu vou passar por escrito para vocês. Aí vocês vão me enviar até a próxima aula, tá bom? E aí eu vou ler o que vocês me enviaram e aí a gente vai conversar um pouquinho também na próxima aula sobre sensação final de movimento. O movimento das articulações associadas e amplitude de movimento disponível, tudo que a gente viu em ativa, a única diferença é a sensação final do movimento. Aqui são alguns testes ortopédicos, ou também chamados de testes especiais. Esse teste é o teste de compressão foraminal, ou teste de Spurling. O que eu vou fazer? Tá? Meu paciente, lembrando que eu estou apenas demonstrando para vocês, certo? Mas aqui eu sou paciente e finjam que aqui atrás tem um terapeuta fazendo em mim, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou inclinar a cabeça do meu paciente e vou comprimir. Se o meu paciente me relatar dor, é porque eu tenho uma irritação de alguma raiz nervosa. Lembrando que na compressão, a dor ela é do mesmo lado da compressão, tá bom? Se for do outro lado a dor, não é irritação de raiz nervosa. Ó, vamos lá para não complicar a cabecinha de vocês. Então, eu vou fazer uma compressão e uma inclinação. E aí, vou comprimir. Eu inclinei a cabeça do meu paciente à direita, tá? Ó, aqui minha direita, tá, gente? Então, inclinei. Pera lá, que é difícil fazer em mim mesma, pronto. Eu inclinei à direita, tá bom? Eu, Isabel, senti uma dor na minha direita quando o meu fisioterapeuta comprimiu. Ah, o que é isso, professora? Provavelmente é uma raiz nervosa, tá? Então, aí eu tô tendo uma compressão de raiz nervosa. Ah, mas não. O meu fisioterapeuta comprimiu e eu senti uma dor do outro lado, na esquerda. E aí? Eu senti uma dor aqui, ó. O que pode ser? Músculo, tá? Então, eu estirei, eu tô esticando algum músculo da minha outra região e provavelmente deve ser algum músculo tensionado, alguma distensão muscular, algum estiramento. Teste de distração. É o contrário, tá, gente? O teste de distração, eu vou segurar
o fisioterapeuta vai segurar a cabeça do paciente. Pode ser associado com a respiração ou não, tá? Ou ele pode respirar normalmente. E aí eu vou tracionar a cabeça do meu paciente. Esse meu paciente, ele já é um paciente que sente dor constante. Então, é um paciente que já chegou para mim com uma dor. E aí, quando eu fiz a tração, ele sentiu alívio da dor. Então, ele me relatou alívio da dor. Isso daí me comprova que o meu paciente realmente tem alguma compressão neural. Ele tem alguma compressão de raiz nervosa. E quando eu fiz a tração, eu afastei essa região e descomprimi. Quando eu descomprimi, ele sentiu um alívio. Então, o meu tratamento, ele vai focar nessa parte, na questão da descompressão, certo? Teste da depressão de ombro. Então, eu vou estabilizar o ombro, ok? Espera lá, gente, pronto. Tá? Deixa eu mostrar na figura para vocês que é mais fácil. Tá? Então, a mão do terapeuta vai inclinar a cabeça do paciente para um lado e do mesmo lado, perdão, do lado contralateral que ele inclinou, ele vai estirar o ombro para baixo, tá? Meu paciente, ele, para ser positivo, meu paciente precisa relatar dor, certo? E aqui eu trouxe um exemplo para vocês, tá? Que é o exemplo de espondilite anquilosante. O que é espondilite anquilosante? É quando a gente tem uma inflamação na região articular, então a gente tem duas vértebras, e essa região cartilaginosa, região articular, ela começa a inflamar. Quando ela inflama, essa minha vértebra, essa de cima com essa de baixo, elas vão praticamente sofrer fusão, tá? Então, elas vão enrijecer. O que acontece com o meu paciente, ó, aqui, nessa primeira figura aqui, tá? Então, esse meu paciente, ele tem uma espondilite anquilosante de região cervical. E aí, olha o que acontece com a cabeça dele. Além dele perder movimento, porque o meu paciente, quando eu tenho... Quem vai me permitir o movimento? São as vértebras. Quando eu faço esse movimento, a minha vértebra permite que eu faça esse movimento. O músculo contrai, puxa a minha cabeça e a minha vértebra permite o movimento. Quando eu tenho uma fusão, eu tenho vértebras rígidas. E aí, olha o que acontece com a cabeça do meu paciente. Eu tenho toda uma alteração postural, tá? Nessa região cervical. Olha aqui, eu tenho uma espondilite anquilosante de região tóraco-lombar. E aí, olha o que está acontecendo aqui. Toda uma compensação, inclusive na região cervical. Tá? Olha o tanto que a cabeça do meu paciente precisou ir para frente. Olha o que acontece com a torácica dele. Olha a curvatura da região torácica, a gente vai falar na próxima aula. Olha o que está acontecendo com ela. Então, o corpo inteiro, ele precisa realmente se adaptar, tá? Passar. E aqui é finalizando aqui a nossa aula, tá? Só para mostrar para vocês a relação entre a inclinação do pescoço e o peso sobre a coluna. Então, quanto é importante a gente manter uma postura. Por que eu trouxe essa figura para vocês? Porque a gente precisa, principalmente agora, né? Que a nossa vida praticamente virou uma vida digital. Então, a gente passa boa parte do tempo, ou a maior parte do tempo, na frente do celular. Vocês, seja para assistir aula, pesquisar artigos, conversar em grupos, falar com os familiares. Então, muito importante que a gente possa tentar adquirir as melhores posturas para que a gente não possa vir sofrer com isso no futuro. As consequências disso no futuro. E assim, serve para a gente e serve para o nosso paciente. Então, a relação entre a inclinação de pescoço e o peso sobre a coluna. O ideal é que a gente tente manter uma inclinação de 0 graus, tá? Lembra lá do nosso goniômetrozinho? Então, o ideal é que a gente mantenha a inclinação o mais neutra possível. Quando a gente já tem 0 graus, só para vocês terem uma ideia,
a gente já tem um peso sobre a coluna de 6 quilos, tá? Então, a gente, com a posição o mais normal, mais fisiológico possível, a gente já tem uma carga de 6 quilos, tá bom? Então, o ideal é o celular venha até a gente e não que a gente vá até o celular. Quando eu inclino, ó, gente, aqui, quando eu inclino um pouco mais, 15 graus só, eu já tenho o dobro, 12 quilos. E quanto mais eu vou aumentando, mais quilos eu vou mais quilos eu vou jogando em cima dessa coluna. Quando eu tenho 45 graus, eu tenho 22 quilos. E quando eu tenho 60 graus, eu tenho 27 quilos. Se eu tenho 27 quilos de carga em cima dessa coluna, eu tô forçando demais. Eu tô impondo um peso muito grande para ela. Por isso que às vezes serve muito para vocês, tá, gente? Por isso que às vezes no final do dia a gente está acabado. A gente chega assim, Eras, o que foi que eu fiz? Não fiz nada, eu não carreguei peso. Eu não fiz basicamente nada. Eu passei o dia assim no celular. Seu dia no celular, olhando o WhatsApp, Facebook, falando com a minha família, estudando, fazendo prova, mas no final do dia, o teu trapézio, a tua musculatura, o teu econ, escaleno, tá tudo tensionado. Parece que você ficou carregando uma pessoa, uma criatura em cima dos teus ombros o dia inteiro, tá? Por quê? Porque foram 27 quilos o dia todo sobre o seu corpo. Certo, meninos? Então é isso, tá? Eu vou passar a atividade para vocês. Vocês vão ter uma semana para preparar para mim, tá bom? Eu vou descrever tudo certinho como é e aí eu vou ler o que vocês me mandaram e aí a gente discute na nossa próxima aula, tá bom? Então hoje a gente começou coluna e aí a gente vai finalizar na próxima aula com a torácica e com a lombar. E depois a gente tem respiratória e neuro, tá? Fiquem com Deus, fiquem em casa, quem puder, né? Fique em casa, tá? E se sair, usem a máscara, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, tá?